Oi, gente, vocês têm em casa amaciante de roupa, tinta e também sacolas de papel. Então eu vou ensinar vocês uma técnica incrível que nós vamos transformar isso aqui em couro. Olha, vamos fazer falso couro e fica maravilhoso, gente. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vocês vão poder aplicar, olha só, em trabalhos como esse de encadernação, aplicar no vidro, aplicar em caixinhas, enfim. É uma técnica incrível, uma tinta caseira maravilhosa que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, se vocês estão gostando, já vai me dando aquele joinha, compartilhando com todo mundo, se inscrevendo no canal. E eu tenho certeza que esse trabalho vai render muita coisa linda. Então, vamos lá aprender, gente? Até já! Bem, gente, já fazia um tempinho que eu não trazia para vocês aquilo que vocês adoram, que são as receitas caseiras. E hoje é o que eu vou ensinar, né? Nós vamos transformar, olha só, essa sacolinha aqui de papel craft em couro. E vocês vão ver que é super fácil e os materiais também são bem baratos, tá? Então você pode usar tanto a sacola, né, em craft, quanto também, tá vendo aqui embaixo, essa folha que eu tô usando aqui para proteger a minha mesa, ela é papel craft. Você pode também usar esse tipo de folha de papel, que também serve. Mas a nossa ideia, né, é a reciclagem, então eu vou reaproveitar essa sacola plástica, essa sacola em craft, tá? E também eu vou usar, olha só, tinta de parede, tá? Essa daqui, a cor dela é bronze lenda. Vou mostrar pra vocês, ó, que sei que muita gente vai me perguntar a cor, apesar que eu vou escurecer essa cor aqui. Olha só, tá vendo? É uma areia, né? Se alguém quiser a cor dela é bronze lenda da Coral. Mas você pode usar qualquer tinta de parede e colorir aqui com as bisnaguinhas, né, dos pigmentos, com os corantes xadrez, que não tem problema nenhum. Se você não tiver tinta de parede, você pode usar também a tinta PVA, que serve. E a tinta de parede, gente, é qualquer uma, é ou a acrílica, ou a PVA, ou a látex, qualquer uma serve, tá? Vamos precisar de um borrifador com água e também, gente, amaciante de roupa. Aí pode ser também de qualquer marca, usa que você tem aí na sua casa, tá bom? Então são só esses materiais e vamos à nossa técnica. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir a sacola, né? Deixá-la como se fosse uma folha, né, de papel. E para isso, olha, eu vou recortando aqui com a tesoura mesmo as laterais, né? Até ela ficar uma folha única pra gente aplicar aqui a nossa pintura. Também, gente, essa tinta que eu vou ensinar para vocês hoje, que faz a mistura com o couro, você pode aplicar, além do papel, também em tecido. Aí tem uma técnica específica, né, para aplicar em tecido. Aí, se vocês quiserem aprender no tecido, aí me deixem aí nos comentários que eu trago a técnica para vocês, tá? Fica muito bacana também no tecido. Pronto, gente, olha, eu recortei um dos lados aqui da sacola, né? E já tá prontinha para usar. E a primeira coisa que nós vamos fazer é molhar o papel, tá? Para já ir amaciando as fibras. E aqui nesse borrifador eu tenho só água. Então, olha, você borrifa bem a água aqui no papel. E agora você amassa bem, tá? Porque a textura do couro que eu quero é aquele couro mais amassado, bem rústico, né? Então, ó, é bastante importante essa preparação. Olha só que bacana, né? E agora, eu vou deixar aqui de lado um pouquinho e vou ensinar para vocês como nós vamos preparar aqui a nossa tinta. E a receita, a medida é de 1 para 1, tá, gente? Então, vou usar como medida esse copinho aqui, ele tem 50 ml. Mas se vocês quiserem fazer mais ou menos tinta, é só usar uma medida maior ou menor, tá? Então, primeiramente, eu vou colocar aqui 50 ml da tinta de parede. E a tinta, ela já tá preparada, tá? Ela já tem aqueles 10% de água que o fabricante recomenda, né? Quando a gente retira da lata. Então, ela já tá preparadinha. Então, eu vou colocar aqui, olha, um copinho, né? 50 ml da tinta de parede. E vou colocar aqui nesse frasco. E agora eu vou pegar o meu amaciante de roupas e também, né, vou agitar um pouquinho e colocar
50 ml de amaciante aqui na tinta. Ó, mesma medida de amaciante. E agora é só misturar bem. No começo ela fica com um aspecto assim meio arenoso, mas olha, vai misturando que ela vai dissolvendo, tá? O importante é você misturar até chegar no ponto de uma tinta mesmo, né? Da tinta comum. E como essa tinta é muito clarinha, gente, eu quero dar uma escurecida porque eu quero fazer uma tinta marrom, tá? Então, ou você já usa uma tinta na cor que você quer, né? No caso, uma marrom, ou você escurece. Eu vou usar aqui o pigmento xadrez para escurecer a tinta. Então, vou colocar algumas gotinhas de marrom. E um pouquinho do preto também. Eu quero que fique o marrom mais escuro. Pronto, gente, olha, agora que a tinta já chegou no ponto, né, e na cor que eu queria, eu vou aplicar aqui no papel, tá? E novamente, olha, ele já secou, eu vou molhar o papel, que é importante, né, que ele esteja bem úmido, tá? Para receber a tinta. Olha, borrifa bastante a água. Dá mais uma amassadinha nele. E vou começar a passar a tinta. E eu vou usar esse pincel aqui, olha, de cerda bem macia. Inclusive, eu já hidratei as cerdas, que é sempre importante a gente trabalhar com tudo molhado aqui nessa técnica, tá? Então agora vamos passar a tinta. E a tinta, gente, tem que passar assim bem aleatório, tá bom? Não precisa ficar passando bem certinho. Inclusive, se ficar alguns lados mais claros, outros mais escuros, não tem problema, porque isso é do couro, né? Ele precisa ter essas nuances, né? Diferentes de tons. Então, ó, é só passar. Vendo, gente? Eu passei praticamente, né, esfregando o pincel. Uma pintura bem rústica mesmo, tá? E agora que eu terminei de pintar, novamente eu amasso o papel. Olha, aí aperta bem, tá, gente? Amassa, que isso aqui vai ajudar bastante a dar os efeitos aqui no papel. Olha, tá vendo? Fiz uma bolinha bem pequena. E agora, antes de passar para a próxima etapa, eu vou deixar, né, o papel aqui secar um pouquinho, tá bom? Bem, gente, agora que o papel já está sequinho, eu vou colocar mais alguns efeitos aqui, porque é importante a gente ter um efeito de luz e de sombra, né, para ficar parecendo realmente o couro. E para fazer esses efeitos, você pode usar, olha só, essas carimbeiras aqui, coloridas, né? Aí é só passar bem de levinho aqui sobre o papel para pegar somente aqui nos relevos e fazer os efeitos. Só que como nem todo mundo tem dessa carimbeira, eu vou ensinar um outro método mais barato para vocês poderem fazer e o efeito ficar bem parecido. Então, nós vamos precisar de esponjinhas de louça, pode ser até usada mesmo. E eu vou passar, olha só, a pátina cera, tá? Essa pátina cera é aquela mesma que eu ensinei para vocês aqui no canal como fazer. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima no card o link para essa aula para você fazer em casa. E aqui é bem fácil, olha, separei duas cores, uma preta e uma cobre. E eu vou passar primeiro a preta. Aí você carrega a sua esponja, olha, com bem pouquinho, tá, gente? Ó, tá vendo? Eu coloquei aqui bem pouca e vou passar bem de levinho minha mão, olha. Tá vendo? Pra pegar só mesmo aqui nessa parte mais alta que ficou do amassado. Fazer alguns efeitos aqui no papel. Mas não exagerem, tá? Aqui na cera, que é pra não ficar borrado. Olha. É bem pouquinho mesmo, né? E com a mão super leve você vai passando sobre o papel.
Pronto, olha, eu creio que já seja o suficiente. E agora, com uma outra esponjinha, eu vou colocar um pouquinho do cobre para dar uma luz aqui. E a mesma coisa, ó, passo um pouquinho aqui na esponja, tiro o excesso e vou passar bem de leve também sobre o meu trabalho. Vendo, gente? Já ficou também bem mais parecido com o efeito do couro, né? E vocês estão vendo, ó, o papel secou, ele perdeu a maleabilidade, né? Então, para ficar maleável, como que se fosse o couro, tem uma outra dica também que eu vou passar para vocês que é muito bacana. E nós vamos usar, gente, olha só, condicionador de cabelo, tá? Precisa ser só o condicionador, aí qualquer marca que você tiver, tá? Esse aqui é o que eu tenho em casa, mas pode ser qualquer marca. O importante é que seja só o condicionador, aquele que é o condicionador misturado com shampoo não serve, tá bom, gente? Porque isso aqui vai ajudar a hidratar as fibras do papel e deixar bem maleável aqui o trabalho. Olha, você põe um pouquinho aqui na mão do condicionador e espalha aqui sobre o papel, de maneira que o condicionador penetre bem aqui nas fibras e deixa o papel bem maleável, bem gostoso. Aí isso vai dar mais ainda a sensação, né, de que é um pedaço de couro. Vou amassar mais uma vez. E vou deixar aqui penetrar bem, né? E daqui a pouco eu já mostro pra vocês o resultado, tá bom? E olha só, gente, que maravilhoso que ficou aqui a nossa imitação de couro. Não sei se tá dando pra perceber na câmera, mas tá idêntico a um pedaço de couro. Ficou realmente maravilhoso, né? E quem diria que com amaciante de roupa e tinta nós faríamos esse lindo efeito de couro. E hoje eu usei a cor marrom, mas você pode usar qualquer tipo de cor, né? Se você quiser fazer um couro colorido, aí você use a tinta PVA colorida. Pode fazer azul, vermelho, fica também muito lindo o efeito. E olha só, eu já tinha feito um outro pedacinho e eu fiz essa pequena encadernação aqui. Olha como fica bem bonitinho, né, gente? Pra fazer capa, né? Pra encapar. Enfim, você pode fazer esse tipo de trabalho, pode aplicar também no vidro, pode forrar caixinha e fica idêntico a uma caixinha forrada com couro. Fica realmente muito, muito lindo. Então eu espero que vocês tenham gostado da técnica de hoje e já vou te pedindo, me dá aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo que vai gostar dessa ideia e não deixa de me dizer nos comentários o que vocês acharam e o que vocês vão fazer com esse falso couro maravilhoso. Tá bom, gente? Então até a próxima aula, na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, um beijo!